Bom dia, Azuma Bernardi, passando por aqui. Hoje é dia de Santa Dulce dos Pobres, a nossa santa brasileira. A irmã de caridade que cuidou e acolheu os pobres até a sua morte. E hoje nós pedimos a intercessão, nós católicos pedimos a intercessão de Santa Dulce dos Pobres pelos necessitados, pelos irmãos que estão com fome, que não têm casa, que estão sofrendo. Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós. Diz aqui na leitura de hoje, um convite a celebrativo, né? Hoje, com alegria, celebramos a história e o testemunho de Santa Dulce dos Pobres, nascida em 1914, na cidade de Salvador, Bahia, né? Ela dedicou toda a sua vida em favor dos pobres e dos doentes. Louvemos ao Senhor pela vida de Santa Dulce. Louvemos ao Senhor pela vida de Santa Dulce. Santa Dulce dos pobres. Vinde, bendito de meu Pai, diz o Senhor, eu estava doente e me visitastes. Em verdade, eu vos digo que todas as vezes que fizeste isso a um dos menores de meus irmãos, é a mim mesmo que fizeste. Vamos lá para o Evangelho de hoje? O Evangelho de hoje nos fala do perdão. Do perdão. O Evangelho de hoje está lá em Mateus 18, de 21, de 21, 19, aí vai, de 18 a 21, depois de 19 em diante. Vamos lá? Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão se pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus vai e lhe responde: até 70 vezes 7, porque o reino do céu é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, aproximou-se de um deles que devia uma enorme quantia. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido aos escravos junto com as mulheres, vendido, né? Como escravo junto com as mulheres e os filhos, e tudo o que possuía para se pagar a dívida do patrão, porque ele devia ao patrão. O empregado, porém, caiu aos seus pés e prostou-se suplicando: dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado, perdoou-lhe a dívida. E ao sair dali, olha só, aquele empregado encontrou-se um dos seus companheiros que lhe devia apenas uma moeda. E ele agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deves. O companheiro caiu aos seus pés, suplicou: dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Mas o empregador não quis saber disso. Saiu e mandou julgá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo o que havia acontecido, um outro empregado ficou muito triste. Procurou o patrão e lhe contou tudo que havia visto, né? Então o patrão chamou o empregado e disse: eu te perdoei de toda a tua dívida. Por que me suplicaste? Não deveria tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se, mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. E assim é o meu Pai que está no céu. Fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Ao terminar esse discurso, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Que os meus irmãos que sirvam de palavras para nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos lá explicar isso aí, né? O Senhor Jesus está falando do perdão. Quantas vezes a gente não perdoa o nosso irmão? Quando eu falo a gente, o primeiro ouvido a ouvir é o meu. Quantas vezes a gente não perdoa o nosso irmão? O irmão vem e te pede: me desculpa, eu falei de você,
me perdoa, eu estou arrependido. E você fala, vai embora, eu não quero saber de você, eu não vou te perdoar em nada. Você falou de mim, você me... Não. O Senhor Jesus vem dizer para nós hoje que se nós queremos o perdão de Deus, nós temos que perdoar o nosso irmão. Porque olha a logística, gente. Se a gente chega diante de Jesus, a gente chega assim, a gente ajoelha e fala, Senhor, tenha misericórdia de mim. Perdoa os meus pecados. Perdoa, Senhor, tudo que eu fiz de errado. E Jesus nos perdoa. Seja qual for o pecado que você cometeu, que eu cometi, não tem tamanho. Pecado é pecado, não tem pecadinho, nem pecadão, nem pecadão. Pecado é pecado, qualquer seja ele. A gente se arrepende de coração, mas tem que se arrepender de coração. E a gente pede perdão a Jesus. Nós católicos, nós vamos nos confessar, que é assim que ensina a nossa Santa Amada Igreja, nós vamos nos confessar diante do sacerdote. O sacerdote não perdoa pecado. Ele é persona Cristo. Ele é uma pessoa que está ali representando Jesus. Em nome de Jesus, ele nos perdoa, porque Jesus perdoa tudo. Aí a gente está perdoado. Acaba de ser perdoado, acaba de pedir perdão. Assim como o empregado se ajoelhou diante do patrão, o patrão perdoou. Olha só para ver a logística. Aí a gente vai, aqui na minha cidade de Vassouras, a gente tem sábado, sexta e sábado, na parte da manhã, para ir lá confessar. O padre está à disposição da comunidade, das pessoas. Aí a gente vai lá, pede ao Marcelo, que é o secretário daqui da paróquia, da igreja Nossa Senhora da Conceição, a Matriz. A gente fala, Marcelo, eu vim aqui para me confessar com o padre... tem o padre Zé Antônio e o padre Geraldo. O padre Zé Antônio é o vigário geral da igreja. E o padre Geraldo é um senhorzinho de 90 e poucos anos, um padre, que o padre Zé Antônio acolheu ele e ele tá lá com ele. Aí você fala assim, eu quero me confessar. Marcelo vai e liga. Ou em cima da casa paroquial, porque a secretaria embaixo e a casa em cima. Aí o Marcelo vai e fala, o padre Zé Antônio, o padre Geraldo, tem gente para confessar, e eles descem. E vão ouvir a nossa confissão. E a gente nos confessa. A gente fala, diante do padre, a gente tem todo o ritual. O padre se apresenta, faz as orações, a gente faz a nossa oração. Padre, pode falar, minha filha. Aí a gente fala, padre, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. Padre, eu fiz esse grandão, esse pequenininho, tudo é pecado. A gente vai e fala pro padre. Aí o padre fala, minha filha, em nome, porque isso foi concedido a ele, em nome de Jesus. Zilma, como que foi concedido? Pelo Papa. O Papa é Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei minha igreja. O Papa é o representante da igreja, é a ordem superior da igreja, porque ele representa Pedro. O Papa ordena, é a ordem aos padres, e os padres viram e falam, em nome de Jesus, seus pecados estão perdoados. Aí ele manda a gente rezar lá na igreja, Ave Maria, Pai Nosso, ele dá a penitência que a gente tem que fazer, ou a gente dá alguma coisa para alguém, o padre que decide a penitência que vai nos dar. E nós temos de ir lá livre, assim como o empregado foi torturado, ia ser torturado pelo patrão, e pediu perdão, ajoelhou, dobrou-se de joelho diante do homem, pediu perdão e o patrão perdoou. Assim nós nos confessamos e saímos livres. Aí Jesus nos perdoa nosso pecado. Oh, glória, nós estamos perdoados. Aí a gente sai lá na rua, vem Ana. Ana vira e fala assim, Zilma, eu queria conversar com você. Eu falo, pô, Ana, conversa. Tudo bom, minha filha? Ela, tudo bem, Zilma, mais ou menos. Eu queria conversar com você, Zilma. Eu falei de você. Falei muito mal. Eu peguei um dinheiro que era para te dar, que me mandaram te entregar, e eu não te dei. Então, eu preferi falar mal de você do que ter que reconhecer que eu errei. Aí eu viro e falo assim, eu não vou te perdoar não, Ana. Você tá louca. Cadê o meu dinheiro? Você tinha que me pagar. Eu nunca mais quero saber de você. Eu não te perdoo. Peraí. A Ana ficou com um dinheiro meu, que não deveria ter ficado, mas ela se arrependeu e me pediu perdão. Não deveria eu olhar para trás se eu fiz um pecado pior do que aquele dinheiro que a Ana fez? E Jesus me perdoou, teve compaixão de mim? Não deveria eu ter compaixão de Ana? Aí o que acontece? Jesus está vendo tudo, porque ele vê tudo. Jesus vê tudo. Jesus vai falar assim, Zilma, eu te perdoei de pecados tão piores, minha filha. Por que não perdoaste a tua irmã? Quando eu morrer,
vou pegar ele um purgatório, né? Ou, de acordo com as minhas atitudes, até o inferno. Porque o inferno é real. E eu luto 24 horas por dia, até em sonho, repreendo todo o mal, porque eu sou do céu e é pra lá que eu quero ir. E é pra lá que eu vou. Eu sei que eu vou pegar um purgatório porque eu não sou santa. Eu não sou perfeita. Eu vivo procurando a perfeição, mas perfeita eu não sou. E perfeita a gente só vai estar quando a gente partir daqui pra glória. Mas a gente tem que plantar aqui pra colher lá. Entendeu? Por isso que muitas das vezes as pessoas nos chamam de boba quando a gente perdoa. Quando a gente fala assim, não, eu te perdoo. E muitas das vezes, mas é perdoar de coração, não é perdoar de boca pra fora não, porque Jesus sonda. Jesus é o único. A Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, só um pode sondar. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes, aquilo que a gente guarda no coração, só Jesus, mais ninguém. Nem o diabo ele tem esse poder, que se ele pudesse, ele já esse poder não está na nossa mente, ele já nos judia. Imagina se ele pudesse imaginar o que a gente pensa e tudo mais. Então, gente, é o que eu quero dizer para você com esse evangelho enorme, mas que reduz o quê? Se você pede perdão ao Senhor, e você sabe que Jesus nos perdoa de tudo, se a gente arrepender de coração, Jesus nos perdoa. Às vezes as pessoas falam assim, mas ele vai perdoar um ladrão, um assassino. Se esse assassino se arrepender de coração, não é de boca para fora não, gente, de coração, Deus perdoa ele. Deus perdoa, porque Deus é Pai, ele perdoa. Agora, se ele pedir perdão e for de boca para fora, o assunto dele é com Deus. No dia do juízo particular, que todos nós vamos ter, não é no final não, particular, porque todos nós quando morremos, nós temos juízo particular. A gente vai diante, o nosso anjo nos leva diante de Deus e tem a acusação. Se a gente for uma pessoa boa, a gente vai direto para o céu. Se a gente for uma pessoa que precisa se purificar, a gente vai para o purgatório. O anjo nos leva à porta do purgatório. E vamos felizes, hein? Porque do purgatório a gente vai para o céu. Agora, se a gente for uma pessoa má, que não perdoa ninguém, que não quer saber de Deus, que quer saber só das coisas do mundo e não se importa com Deus, não vai numa missa, não vai numa igreja, não faz uma oração, não conversa com Deus, não, sabe? Vive aí só as coisas do mundo. Não que as coisas do mundo sejam ruins, não. Deus fez tudo de bom, gente. A gente tem que saber. A gente está no mundo, mas a gente não é do mundo. Aí só quer saber de tudo, bota na frente de Deus, tudo bota na frente de caridade. Eu não faço nada, só que é para ele, egoísta. E não se arrepende, quando o anjo da guarda nos levar essa pessoa para diante do tribunal particular, quando sai dali, já leva ele direto para o inferno. Imagina o seu anjo, que tristeza que vai ser te levar você para o inferno, porque nós somos livres. Lembra que o Pai nos criou livre? Eu não sou livre não, gente. Eu rasguei no campo espiritual a liberdade que o Pai me deu, que o nosso Pai me deu, e eu entreguei na mão de Jesus. Falei, Jesus, eu lhe devolvo essa liberdade. Eu não quero ser livre. Eu quero que o Senhor conduza a minha vida, porque com essa liberdade que o Pai nos deu, a gente não vai para o céu, não. A gente tem que se reconhecer humilde. A gente não vai, não, porque aquele mundo tem muita coisa que nos tira da presença de Deus. É muitas ciladas e nós não podemos, nós não conseguimos. Então eu falo para o Senhor, eu falei para Deus, Deus sabe de todas as coisas. Eu falei, Deus, não quero essa liberdade. Te agradeço do fundo do meu coração, papai. Mas eu não quero, não. Eu rasgo essa liberdade e peço ao Senhor que tenha misericórdia de mim e que o Senhor me conduza de volta ao rumo à sua casa, a casa do Pai. Entendeu, gente? Que você seja caridoso, que você perdoe aquela pessoa que te ofendeu, que te magoou. Gente, perdoar, deixa eu explicar pra vocês, perdoar, nem esquecer, não é falar assim, a Ana me roubou, a Ana me prejudicou, eu perdoo a Ana, mas como que eu vou enfiar a Ana aqui dentro de casa? Não, a Ana é um nome fictício, tá, gente? Como poderia ser Maria, como poderia ser Paula. Então, vamos lá. A Paula me prejudicou e eu tenho que conviver com a Paula? Não. A Paula fez tudo de errado pra mim, me prejudicou, mas eu perdoo. Porque se Jesus me perdoa, eu perdoo a Paula. Isso não quer dizer que a Paula tem que ficar socada na minha casa, não. Não quer dizer que eu sou a melhor amiguinha da Paula, não. Eu simplesmente perdoei a Paula de coração, porque Deus sonda os nossos corações. Mas a Paula não quer mais essa amizade que nós tínhamos. A gente não é obrigada. Isso não é ter raiva, isso não é ter ódio. Se a pessoa é ruim, mas você perdoou aquilo que ela fez, de coração, isso não quer dizer que você tem que botar ela dentro da tua casa, não. Perdoou, tá perdoado, rasga essa história, vira a página, acabou. Entendeu? Se um dia a Paula precisar de você, ou se precisar de mim, eu vou estar aqui para ajudar ela. Mas isso não quer dizer que eu tenho que ficar socada na casa dela,
A Paula é minha melhor amiguinha. Não. Isso não é ódio, isso não é rancor, isso não é vingança. Isso é perdoar de coração e cada um segue a sua vida, sem rancor. Se uma precisar da outra, ó, tô aqui. Entendeu? É difícil? É. Mas Jesus não falou pra nós que seria fácil. Mas na hora de se ajoelhar e pedir perdão a Jesus, a gente quer que ele nos perdoe de tudo, né? Se nós matamos, perdoa do assassinato, do roubo, de tudo. Se nós nos arrependemos de coração, né? Eu me arrependi de ter matado alguém. Ô Senhor, eu me arrependi, tenha misericórdia de mim. Jesus tem misericórdia, aí eu não vou ter misericórdia do outro? Não. Não julguei para não ser julgado. Não condenei para não ser condenado. Entendeu? A gente não tem esse direito. Porque preste atenção, quando você aponta um dedo para você, ou pro seu irmão, olha aqui, ó. Esse está apontado para o céu. Esse está apontado para o seu irmão, ó. 1, 2, 3 apontado para você mesmo. Aponta não. Entrega na mão do Senhor. Perdoa. Perdoa. Quantas pessoas já me magoaram? Quantas pessoas já me ofenderam? Eu perdoo. Quantas? Não quero socada na minha casa. Não dá pra ser a minha melhorzinha amiga. Mas não tenho raiva. Passou, acabou. Eu a perdoei. E assim é Deus. Para que nós possamos entrar no reino do céu, nós temos que ter um coração puro. Nós temos que perdoar. Porque se a gente pede perdão a Deus, né? Deus nos perdoa, nós perdoemos o nosso irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para sempre seja louvado. Meus amados, hoje é quinta-feira, a minha irmã falou ontem, parece que segunda-feira foi ontem, mas o tempo biológico, o relógio do tempo foi mudado, por isso que o tempo tem voado. São mistérios de Deus. Passo para dizer para vocês que Deus abençoe o nosso dia. Hoje é quinta-feira de adoração. Tire um momento para adorar Jesus. Eu estou tirando um momento agora para ler a palavra de Deus para vocês, de Jesus para vocês. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.